Muy bien, vamos a entonces invitarlo ahora sí a Carlos Walter, por favor, para que nos dé una conferencia magistral, así hemos llamado, en el formato de cátedra libre. Vamos a darle el tiempo que sea necesario y después yo como moderador voy a medir si hay o no participación en función de las características de ese momento. Boa noite a todos e a todas. Antes de tudo, pedir perdão por essa língua estranha. Não sei se é português, se é portunhol ou se é espanguês. De todo modo, intento me comunicar da melhor maneira possível. Agradecer enormemente a invitação da universidade, ao esforço de Pepe, de militar. Agradecer ao reitor a solidariedade à nossa universidade, que nesse momento passamos por um momento muito difícil, com o governo proto-fascista de Jair Bolsonaro. Agradecer a todos que estiveram implicados na organização da cátedra, pelo honor pela invitação, me põe uma enorme responsabilidade. Então, agradeço enormemente também a oportunidade de ter encontrado meus amigos também acá em Bolívia. É um país que aprendi a respeitar de maneira profunda, desde que me vi implicado nas lutas dos seringueiros, dos campesinos do bosque da Amazônia, de Pando, Beni, em que estive profundamente involucrado nos anos 89, 90, 91, 92, em seguimento lá de trabalho com os seringueiros brasileiros. Agradecer enormemente essa oportunidade de rever amigos, que para mim aqui há uma duplicidade de ser amigos, ter amigos e referentes intelectuais de ponta em toda a nossa América Latina e no mundo. Acá entrava e pude encontrar Luiz Tapia, que é um referente intelectual fora de Bolívia, respeitadíssimo. Então, acá em Bolívia, uns referentes para mim que são fantásticos, como Silvia Rivera Cocitante, Sarela Paz, pessoas que têm aprendido, Xavier Albó, que tem a oportunidade de conviver durante muito tempo, nesse momento está acamado, está em um momento difícil. Agradecer também aos amigos mais íntimos, Oscar Vazoler, Ruth Bautista, embora pessoas com eu tenho relações mais próximas, mas são também referentes também intelectuais para mim. Para não falar dos outros referentes que tenho acá, que são referentes maiores de todo o assunto, que é Releza Valeta Mercado, Fausto Reinaga, enfim, são intelectuais que transcendem as fronteiras bolivianas. É uma oportunidade de tê-los e voltar acá. E, obviamente, voltar a essa terra com a qual já tenho alguma relação. Na conferência, pela primeira vez, eu estou fazendo 70 anos, agora esse próximo mês. E pela primeira vez vou fazer uma conferência com PowerPoint. Então, sim, não sei se vou me sair bem, porque geralmente tomo a palavra e vou falando. Mas, enfim, resolvi pontuar uma série de coisas e nisso me senti, para me apoiar um pouco na pantalha cá, e pedir a Marco que vai me seguir na pantalha 2. Mas, primeiro, uma questão general. Me parece que todos nós estamos começando uma cátedra sobre a Amazônia. Eu diria que a Amazônia hoje está no centro do debate mundial. Não é qualquer coisa. Porque, justamente hoje, nós estamos vivendo um processo de limite de um processo civilizatório que começou em 1492. Como dizia Henrique Dussel, começou pela mesma festa de nascimento, a América, capitalismo e modernidade. Os três nascem juntos. E esse processo civilizatório que tem 500 anos, que colonizou o mundo, inclusive não só com a sua colonização, mas também com uma forma que impôs uma forma de conhecimento ao mundo, essa civilização hoje coloca toda a humanidade em risco. E um dos princípios basilares do conhecimento da civilização europeia
exatamente a ideia de dominação da natureza. Depois de 500 anos, não é isso? De experiência de impor esse sistema, esse modelo civilizatório ao mundo, o mundo está exatamente com risco de sobrevivência da humanidade e do planeta. Então, nesse momento, mira o que emerge no debate. Emerge justamente a natureza. E a natureza com seus pueblos. E a Amazônia tem exatamente isso. Espero que ao final da conferência, exatamente essa tese, lá, um novo legado teórico-político que emerge justamente da Amazônia. Então não estamos falando de qualquer lugar. Uma civilização que quis dominar a natureza de maneira antropocêntrica. Né? Então a natureza é algo externo, leva o planeta hoje a ver momentos de risco do calentamento global, colapso ecológico de todo tipo. Né? Então, e nesse momento emerge da Amazônia propriamente dita, emerge um movimento que ao mesmo tempo traz propostas teórico-políticas de novo tipo. E para falar disso, um pequeno passo primeiro, umas primeiras aproximações muito ligeiras. É interessante observar que até o século XIX não havia nenhuma referência a uma região chamada Amazônia. Não havia nenhuma referência. Né? E essa região, na verdade, tem cerca de 8 milhões de quilômetros quadrados, 8 vezes Bolívia. Né? É simplesmente, ela empieza, essa região empieza a ser chamada de Amazônia, e passa na segunda pantalla. Olha, só um detalhe, e pena, eu deixo que me enrolar com a pantalla. Né? Regressa na outra, a primeira. A primeira. Não anterior. Primeira. Essa aí. Mira que a área da Amazônia é maior que a área de toda a Europa. Não estamos falando de uma região qualquer. Em extensão territorial. Né? E sempre é bom lembrar que nessa região se hablam 5 línguas coloniais. Português, espanhol, inglês, francês e holandês. Nas Guianas, não é isso? Ou seja, são 5 línguas coloniais, numa região que se hablam mais de 300 línguas. Na Amazônia, de seus pueblos, se hablam mais de 300 línguas. Mas línguas hegemônicas são 5 línguas coloniais. Adelante, por favor. E aí eu chamo a atenção para esse detalhe. Os limites científico-comerciais da Amazônia. Essa trampa que a ciência sempre está metida, né? Que até o século XIX não havia uma região chamada Amazônia. A partir do fim do século XIX, começam a demarcar a região cientificamente. E o que a ciência faz? Identificar os limites da goma elástica. Ou seja, os limites que a ciência demarca é o limite da explotação gomeira. De um lado e de outro lado, o limite da bacia hidrográfica, que é o limite exatamente dos canais de acesso à goma elástica. Eu chamo que é limite científico-comercial. A ciência é a serviço, não é isso? De uma demarcação dos interesses dos puestos gomeiros, das casas aviadoras, das casas comerciais que explotavam a goma. Adelante. Como marco teórico, essas 2 mensagens que eu vou desdobrar. Uma primeira é que para entender a Amazônia, é preciso primeiro considerar que é uma região periférica de países periféricos. Então não é qualquer coisa. E uma primeira característica das regiões periféricas é a ideia de que a visão que se tem sobre elas não é a visão que elas têm de si próprias. É a visão que o colonizador, nós, desde afuera, tem sobre ela. Vou falar disso um pouco mais adiante. E a segunda ideia é inspirada, e essa ideia, a primeira ideia, a Amazônia como região periférica, obviamente é inspirada também em teóricos como Edgar Landé, como Aníbal Quijano, não é? Como também Rui Mauro Marini, que na teoria da dependência, esse tema das regiões periféricas, e também é o tema do colonialismo interno, que eu vou falar um pouco mais adiante rapidamente. E o outro tema que vai me inspirar e vai conduzir minha conferência é uma tese
do professor Milton Santos, que é um geógrafo brasileiro, que sempre habla que o espaço geográfico é sempre uma acumulação desigual de tempos. Ou seja, na Amazônia habitam múltiplos tempos. Adelante, por favor. Na visão que se tem da Amazônia, a primeira coisa que temos que ter claro é tentar desconstruir a visão que temos sobre a Amazônia. Uma visão sobre, não é a visão que os amazônidas têm de si próprios. É a visão que se tem desde fora, é uma visão colonial sobre a Amazônia. Nessa visão tem exatamente essa ideia de natureza prístina ou natureza intocada. Ideia antiga, né? Você pensa na natureza, me gostaria, o reitor que falou, quando se pensa em Amazônia, se pensa em interdependência, como falou um pouco a José, não é? Mas me parece que quando se pensa na Amazônia, se pensa o quê? Na natureza, né? No bosque, na bacia, sempre a natureza é que vem com a mente da gente. Mas mira, inclusive essa ideia ha sido retomada recém, acá em Bolívia, pelo governo de Evo e Álvaro. Né? O governo de Álvaro retomar a mesma ideia colonial com a ideia de intangibilidade. Essa é uma ideia colonial, como se os indígenas, em algum tempo de sua vida, tiveram intangível na natureza. Sempre tiveram a natureza em uso, sempre a usaram. A natureza nunca ha sido intangível para indígena nenhum. Mas essa ideia é uma ideia colonizadora, que inclusive é recuperada muitas vezes com um discurso que se pensa da esquerda. Ao mesmo tempo, na ideia de vazio demográfico. Essa ideia é uma ideia colonial, não é uma ideia de densidade de gente por quilômetro quadrado. Essa ideia é esvazia. Logo, eu puedo ocupá-la. Se é vazia, puedo ocupá-la. É sempre a ideia dos vazios demográficos, que se autoriza a dominação. Né? Então é vazio de gente, é gente que é ninguneada, né? Gente, como dizia Darcy Ribeiro, gente ninguneada, gente que é tenária. Ao mesmo tempo, a região é sempre vista como o quê? Uma reserva inesgotável de recursos. Parece que a região é rica em todos os recursos que se pensa e vai redimir o subdesenvolvimento de nossa. Então a região nunca é o presente. A região é sempre o futuro. O futuro de quem? Está reservada para quem? Né? Sempre a região é pensada desde fora. Nunca é pensada a partir de sua própria gente. Né? E agora, recém, dos anos 70 até nossos dias, a região vem sendo ressignificada. Não é? Aí aparece como uma função ecológico-planetária. Né? Ou então como uma região, aí tem a maior região de água do planeta. De hecho, a maior bacia hidrográfica do mundo, essa bacia amazônica, lança cerca de 20% da água doce do planeta, que o rio Amazonas lança no Oceano Atlântico. E mais que isso, todo dia, se evapora do bosque, evapotranspira do bosque, uma quantidade de água maior que do rio Amazonas. Então, toda a bacia. E essas chuvas cambiam para norte, cambiam para sul. Todo o PIB de São Paulo, da área mais desenvolvida do Brasil, do Pampa gaúcho, Pampa argentino, Pampa uruguaio, toda essa região é banhada, como se diz, pelas chuvas que vêm da Amazônia. Né? E que por processo de evapotranspiração, né? Que se forma, isso tem um papel de fato muitíssimo importante, né? Para o equilíbrio hidrológico climático global. De hecho, a Amazônia tem um papel fundamental, né? Nesse equilíbrio. Portanto, na próxima, por favor. Eu digo no outro marco teórico, a ideia do não vou explorar todos eles, que depois vou sintetizá-los. Mas é preciso pensar que teremos múltiplos tempos que operam ao mesmo tempo. Né? O primeiro dele é um tempo ancestral. Né? Queria passar naquele mapa, o primeiro mapa. Pode baixar? Esse mapa. Esse mapa eu penso que todo científico social deve tomá-lo como referência. Esse mapa ha sido feito por um geógrafo brasileiro que estuda dos biomas, das paisagens geográficas naturais. Mira, esse é um mapa da cobertura vegetal
de América do Sul entre o ano 12.000 e 18.000 anos atrás. Esse tempo de larguíssima duração. Por que eu digo isso? Aqui é um tema que nós outros, os científicos sociais, cada vez vão ter que mais trabalhar essa questão da inscrição metabólica da nossa sociedade e na natureza. Esse é um tema que me parece importante porque entre 12 e 18 mil anos, todos deveriam saber que há um juego de los casquetes polares, que são as glaciações. As glaciações, por exemplo, nesse tempo, entre 12.000 e 18.000 anos atrás, o casquete polar em hemisfério norte estava na latitude de Paris e na latitude de Nova York. Imagina ustedes, tudo isso, até essa latitude, tudo hielo. Hemisfério sul também, avançada de los casquetes polares. O que significa isso? Água sólida. Água sólida não circula em atmosfera, fica retenida em suelo. E por isso o clima do planeta é seco. E sendo seco o clima do planeta, os bosques regredem. Retrocedem. Então já tivemos. Mira, significa o quê? A Amazônia, essa color que está na Amazônia, eram savanas. Isso entre 12 e 18 mil anos atrás. Em termos de história planetária, ayer. Em termos de história planetária, de história humana, não. De história humana, não. O que quero dizer com isso? E nesse tempo, detalhe, já havia gente nessa região que chamamos Amazonas. Por exemplo, em Colômbia, há uma formação cultural chamada Chiribiquete, que habita o sul da atual Amazônia colombiana. Há uma formação, grupos étnicos, pueblos indígenas, que habitam essa região há 17 mil anos. Mira, gente na Amazônia, nessa região que é hoje a Amazônia, quando não havia bosque. O bosque começa a se formar quando os casquetes polares regredem as posições atuais, essa água desgela, vai aos oceanos e começa a circular na atmosfera e começa a precipitar na região tropical. E aí começa a formar-se o bosque. E nessa formação do bosque já havia gente. Então não é como os europeus pensam, né? Que parece Deus, né? Isso, a natureza deu nos últimos dias por o homem na terra. Essa é a visão que a Bíblia nos ensina. Mira, no caso da Amazônia, havia gente antes do bosque. Esse bosque tem 11.000, 10.000 anos. E foi se formando, se ampliando até a extensão de hoje. Olha a importância disso. Então é gente que é convivido na Amazônia desde que o bosque ha sido formado. Há um processo de coevolução dos pueblos com o bosque, a ponto de um etnobotânico estadunidense que viveu muitos anos em Brasília, chamado Darrell Posey, um tipo fantástico, vai chamar o bosque amazônico de floresta tropical cultural úmida. Olha que conceito interessante. Floresta tropical cultural úmida. Porque a gente convivendo com o bosque. Por exemplo, onde há cacau na Amazônia, não pense que é nativo. Cacau veio de México. Então o cacau foi introduzido no bosque pelos indígenas. Onde há, por exemplo, pupunha, que é um fruto gostoso, rico e rico, que se come nos hotéis de Manaus. Parece um fruto que tem um gosto de maíz e yuca. Parece um híbrido dos dois. Um fruto bonito, umas árvores bonitas. Também umas árvores que ha sido cultivada no bosque. Agora, os indígenas nunca hicieron monocultura. Sempre plantaram no meio do bosque, aproveitando o próprio metabolismo da floresta. Então, há um mito
de que na Amazônia há um conjunto de riqueza no bosque, nos rios, riqueza essa que não é conhecida. Calma, não é conhecida por quem? Se a gente vivendo na região há 12 mil anos, 10 mil anos, 8 mil anos, como pode alguém viver numa área e não conhecê-la? A Amazônia é profundamente conhecida. Porque para viver numa área, há que saber recoletar, há que saber pescar, há que saber, enfim, recorrer à comida, há que saber. Há que saber se proteger das intempéries, há que saber. Há que saber curar-se das moléstias, há que saber. Estou falando o tempo todo de saber. Saber pescar, saber habitar, saber curar-se. E são saberes que têm milhares de anos. Milhares de anos. Há uma heladeria em Belém de Pará, ainda hoje, uma heladeria, que nos anos 80, Oscar, nos anos 80, teria simplesmente 125 tipos de sabores de helados. Tu imagina que desperdício de gustos. Não é? 125 gostos. Açaí, taperebá, bacaba, 125 tipos de sabores. E sabores implica saberes. Implica saber onde está a pupunha, onde está o açaí, como cai, como se maneja. Ou seja, é um profundo conhecimento que essa gente ha construído durante milênios. Não é isso? Portanto, isso já nos põe um desafio de diálogo, de conhecimentos. Né? E a Amazônia oferece um patrimônio, um legado absolutamente fantástico, de conhecimento de medicinas, de alimentos, de madeiras, e os mais variados. Caminhamos um pouco adiante. Não sei como eu me viro com essa capa. Portanto, esse primeiro espaço-tempo, né, que é já um pouco que eu falei sobre isso, né, e depois uma segunda fase, e aí eu vou passar rápido por 3 períodos, porque aí eu divido depois. Espaço-tempo do colonialismo clássico. Esse tempo é um tempo ancestral, esse primeiro que eu falei, né, que vem desde o bosque e essa convivência. Agora, em 1492 e 1500, em Brasil em particular, empieza um novo momento, né? Se puder inspirar-nos em Zavaleta, um outro momento constitutivo, né? Esse momento colonial. É que empieza o quê? Houvesse um processo de exploração comercial de tudo que havia de extrativismo criativo, que durante milênios ha sido manejado pelos indígenas e depois, a partir do século XVI, pelos campesinos, os ribeirinhos, vão desenvolver um conjunto e vai começar um processo de explotação comercial. E uma coisa interessante, que uma vez vi uma investigação científica que falava que até no final do século XIX, de toda a pauta de exportações da Amazônia, nenhum produto ultrapassava 3%. Ou seja, era 0,2, 0,3, 0,5, 0,8, no máximo, as madeiras, 3%. Ou seja, não tinha monoextrativismo. Durante siglos. Né? Então, desde o período colonial, que empieza a explotação, e eu sempre vou chamar a atenção, e aí tem 3 períodos que eu vou fazer um pouco, de maneira mais encurtada. Eu diria que, desde esse primeiro período, esse período colonial clássico, né, hasta as independências. Depois do período da independência, são períodos distintos, hasta no ano de 1960. 1960 para mim é um marco em que quiseram entender os espaços-tempos amazônicos. Vou dizer já por quê. Esses tempos anteriores a 1960, eles teriam uma característica muito interessante, que o metabolismo da gente era um metabolismo que eu chamo governado, que eles chamamos em física, pela negentropia. Essa negentropia, né? Todos nós outros já ouvimos falar de entropia.
Entropia, o processo de trabalho, por exemplo, dissipa calor. E com isso perde a capacidade de trabalho. É a segunda lei da termodinâmica. Portanto, tende para a destruição. O processo de trabalho produz basura, dispersa a matéria, portanto, que também vai generando degradação. Isso é a segunda lei da entropia. Mas mira, a vida é o contrário da entropia. A partir da fotossíntese produz matéria. Então, hasta 1960, a Amazônia, sua dinâmica era o tempo todo uma dinâmica determinada pela fotossíntese. E a gente, os pueblos, viviam pela fotossíntese do sol nosso de cada dia. Né? E de aí retirava todo, por exemplo, no bosque, para que tenham uma ideia, há um periodista amazônico fantástico, que viveu no Rio de Janeiro até o início do século XX, chamado José Veríssimo. Ele teria uma tese muito interessante. Na Amazônia, o capitalismo sempre teve muita dificuldade de afirmar-se. Porque ele disse, na Amazônia, a gente sempre pode ser livre. Vai ao bosque, sempre tem frutas, sempre tem comida. Então a gente não volta para se assalariar. Isso é uma tese que ele desenvolve. E na Amazônia, hasta os anos 60, praticamente, com a convivência com os pueblos campesinos, incluso em Brasil, na Amazônia, de Pará, de Amapá, de Maranhão, na Amazônia mais oriental, há muita gente de negros que se fugavam da escravidão para criar espaço de liberdade. E a Amazônia era um regalo, era um verdadeiro maná, no sentido de potência produtiva, que levava os negros terem capacidade de viver bem no bosque. Aliás, aí tem um verbo que se chama cimarronear. Cimarrão é o negro livre. Cimarronear é o ato, é o hecho de se tornar livre. Na Amazônia sempre foi, por exemplo, em plena escravidão, em plena grande sequia, do fim do século XIX, em Nordeste do Brasil, os campesinos da Amazônia não iam para São Paulo, onde estava avançando o café. Iam para onde? Para a Amazônia, para recoletar a goma. Porque na Amazônia eles podiam ser livres. A Amazônia sempre teve o ideário da liberdade. Por isso que eu digo que a Amazônia não nos oferece qualquer coisa. Nos oferece um outro legado. Então, eu diria que hasta no ano de 1960, a dinâmica metabólica dos diversos espaços-tempos, o tempo colonial clássico, o tempo da colonialidade pós-independência. E aí, no grande maestro que se foi ano passado, se foi, né? Aníbal Quijano, tem uma frase que me parece maravilhosa. Em América Latina, é o fim do colonialismo, não há significado, é o fim da colonialidade. Portanto, a colonialidade permanece, né? Com a maneira como continuamos a tratar os indígenas, a tratar os negros, a tratar, enfim, a natureza, né? A mesma colonialidade permanece. Então, eu diria então, que na América Latina, nesse período pós-independência, por isso não falamos de pós-colonialismo. Pós-colonialismo implicaria que acabou a colonialidade. Falamos de decolonialidade, é preciso descolonizar. Não é isso? Então, se, por exemplo, na Amazônia, a primeira vez que teremos um grande produto que vai ultrapassar os 3% da exploração, já se foi no período pós-independência. Foi justamente com o quê? Com a goma elástica, com cálcio. O cálcio se tornou uma verdadeira febre, né? Uma febre da Amazônia, né? Inclusive, eu costumo dizer que no Brasil há uma expressão campesina na Amazônia que chama-se correria. Correria era o quê? Os seringalistas, os donos dos seringales, pondo os indígenas para correr, para poder ocupar seus territórios, para poder explotar a goma. Mas mira, a correria que se implantava no bosque era conectada com o quê? Com as máquinas da Revolução Industrial que necessitava goma. Aquele tempo moderno de Charles Chaplin, aquela correria, aquela velocidade, implicou a correria dos indígenas. Hein? Sim. Graças. Então, eu não diria que ia me quedar com isso, né? Hasta 1960, nós teríamos algumas
algumas explotações em algumas regiões da Amazônia, mas eram explotações assim que eram localizadas no espaço e no tempo. Alguns lugares explotavam um pouco de ouro, se acabava e se quebrava. Né? Ou então, um tempo na goma elástica, na corda do cálcio, se explotava durante 30, 40 anos e depois se largava. E na região? Então, hasta os anos 60, né, eu diria que é um tempo ainda marcado por esse tempo de um metabolismo, né, marcado fortemente ainda pela dinâmica da fotossíntese da negentropia. O que começa a passar a partir de 1960? E aí, o Brasil vai ter um papel protagônico. Né? O Brasil, a partir de 1960, cria a primeira carretera conectando a Amazônia ao resto do país. Vocês sabem que em Bolívia essa carretera é muito recente. Colômbia tem recentes muito recente. Né? O Brasil era o primeiro a criar uma grande carretera, que é a Belém-Brasília. Brasília hasta Belém. Ela é a primeira que conecta e abre o primeiro rasgo que conecta com a dinâmica metabólica de São Paulo para ter matérias-primas na Amazônia. E ali começa um momento que começaremos a ter um tempo da dinâmica do capital industrial imponendo sua dinâmica na Amazônia. Logo depois vem o quê? O grande projeto Carajás, mineria. Um projeto de grande alcance, é a maior província metalífera do mundo. Hoje é o projeto Grande Carajás, em Pará. Tem um ferrocarril de 1.500 quilômetros. Nós estivemos lá em Marabá, no encontro ano passado, em terra e território do PDR. Né? E, portanto, o área de 1.500 quilômetros que sai todos os dias sai uma locomotiva de 400 vagões de hierro. Todos os dias. Passando no meio delas. Às vezes a locomotiva passa durante 15 minutos, a gente não pode atravessar para visitar seus parentes. Uma travessia da Serra. Então, um tempo começa a se estabelecer na Amazônia. Então, esse espaço-tempo que começa nos anos 60, começa a introduzir na Amazônia, né, um tempo pela dinâmica do capital industrial, mas ainda muito regionalizado na Amazônia brasileira. Não é isso? E também em Equador, que nos anos 70 começa a explotação de petróleo em bosque amazônico. A Amazônia equatoriana praticamente está llena de poços de petróleo das grandes empresas transnacionais desde os anos 70. Né? Então, esses primeiros impactos já de explotação de novo tipo, já não é mais somente de explotação do bosque, mesmo naquela dinâmica tradicional. E eu queria só situar que, pós anos 60, é preciso que nós tenhamos claro uma pressão de grande monta que está no mundo desde os anos 60. Não sei se já nos percatamos que, dos anos 60 até nossos dias, temos um processo de expoliação, de despojo, de desterritorialização dos povos, da gente, mais violento de toda a história da humanidade. Jamais tivemos 50 anos com tanta gente despojada dos seus territórios como nos últimos 50 anos. Isso vai ser importante para debater no mundo e na Amazônia. Para ter um número, em 1960, a população do planeta era de 3 mil milhões, 3 bilhões, como se diz em português. 3 bilhões de habitantes. Dos 3 bilhões de habitantes, 1 bilhão e 800 milhões eram rurais. Isso em 1960. Ayer. Os urbanos eram, em 1960, 1 bilhão e 200 milhões. Hoje, a população do planeta é de 7,2 bilhões. 3,8 urbanos. Passou de 1,2 para 3,8. Mais que triple. Mira, então isso significa o quê? Demanda de matéria e energia para baixo da cidade.
pela gente. Ao mesmo tempo, na área rural, teníamos 1,8 em 1960 e hoje teremos 3,4. Mira, nunca tivemos, Oscar, tanta gente no campo na história da humanidade como hoje. Olha que paradójica. A gente fica mirando de maneira tão urbanocêntrica que pensa que o decrescimento da cidade, né, há significado em geral vaciamento do campo. A população do planeta hoje é de 3,4 bilhões de gente no campo. Portanto, teremos cidades imensas demandando matéria e energia, não é isso, para abasto, e tendo que operando em uma área rural com mais gente ainda. Isso é uma pressão de fundo no planeta, e essa é a razão da pressão também sobre a Amazônia. Né? Que lá, uma área de riquezas imensas, que acaba sofrendo uma pressão, como todo o planeta está sofrendo essa pressão, em função dessa nova configuração ecológico-territorial. Então, esse é um processo de pressão de fundo, um processo estrutural que está em curso. E a Amazônia está em curso também nisso. E eu diria, então, você que esse espaço me passa... eu falo que esse espaço eu queria me reiterando um pouco nele. Né? Então, o espaço-tempo me perdona escrever assim, arroio, desarroio. É quebrar o arroio. Quebrar, development em francês, em várias línguas é o mesmo sentido. Alguma coisa está involucrada e há que desinvolucrar, desarrolhar. Alguma coisa está arrolhada. Então, mas veja bem, ao mesmo tempo, quem pensa esse processo profundo de desterritorialização, o que ele pensa ser na Amazônia? Um processo intensíssimo de resistência. Por exemplo, como falava José, eu estava devendo uma fortuna em minha vida quando eu passei a assessorar a Chico Mendes desde 1985. Pude profundizar mais ainda a minha relação com a resistência. Foi com Chico Mendes e depois em Bolívia, em 89, que eu ouvi a mesma frase de campesinos indígenas: professor, nós não queremos terra, nós queremos território. Eu confesso que não sabia o que diziam. Eu confesso. Todo mundo sabe que acompanha meu trabalho, sabe da importância que dou esse tema do território, das territorialidades. Esse tema de uma renda teórico-política que não me veio da universidade. Me foi posta no tapete pelos indígenas e campesinos. Nós não queremos terra, queremos território. Ou seja, para mim era o quê? Terra, com reivindicação da reforma agrária, não é isso? Para ter o quê? Assistência técnica e financiação. Era esse o meu referente. Na maioria de nós outros, não é, Oscar? Não é, José? E o que eles me diziam? Nós não queremos terra, nós queremos território. E me custou entender o que eles diziam. Queremos a terra com um determinado sentido para estar na terra. Ou seja, um sentido para a vida, oferecido pela cultura. Mas mira, é de aí que parte de Trinidad, em Beni, justamente surge a primeira marcha na época dele, que vai conquistar o Pines, vai transformar-se em Petit Pines. Até então era Pines, Parque Nacional Isidoro Século. A partir da luta, que o governo vai ficar um pouco tonto, não sabe o que fazer, empieza a demarcar territórios. Aí se cria território indígena, Parque Nacional Isidoro Século. Agora, qual era a consigna que era nas pancartas do movimento? Luta por la vida, por la dignidade e por el território. Quero repetir: luta por la vida, por la dignidade e por el território. Mira, não é luta por liberdade, igualdade e fraternidade. Isso é a configuração do imaginário iluminista. As esquerdas se quedaram com a igualdade, os liberais se quedaram com a liberdade, e a fraternidade deixaram para os curas a liberdade.
a fraternidade. Nenhum deles está interessado na fraternidade. Né? Pois bem, mira, as direitas e as esquerdas se manejam dentro dos marcos do iluminismo. O que está surgindo acá, nas terras bajas? E a mesma marcha surge em Equador no mesmo ano, e com ela consigna vida, dignidade, território. Mira, vida com tudo que significa a vida, não só a vida humana, a vida, toda a vida no seu sentido pleno. E nisso se conecta com o debate que na leitura eurocêntrica ambiental, nas luta por la vida, dignidade, prefiro esse termo muito forte no movimento, mais que identidade. Me parece mais forte. Me respeite como Yanomami, me respeite como Guarani, me respeite como Tshimane, como morreno trinitário, me respeite como tal como sou. Sou digno como sou. Então reivindico a dignidade da diversidade. Ao mesmo tempo, ou seja, a diversidade do indígena, ou seja, com sua cultura. Mas mira, a cultura não se vive no vazio. A cultura necessita das condições materiais de sua reprodução, portanto, no território. O que fazem os indígenas? Politizam o debate da cultura com a dignidade e com o território, e politizam o debate da vida, da natureza, nessa linguagem eurocêntrica. Então, é o território politiza a natureza e a cultura. Então, isso é uma reflexão, uma revolução epistêmica. Eu não digo, não é qualquer coisa. Ao mesmo tempo está havendo um processo de desporro violento na Amazônia, e nos campos, nas áreas rurais. Surge um movimento que traz, é daí que vai surgir a ideia de Estado plurinacional. A dignidade são os múltiplos pueblos, direito da natureza, não é isso? Outros modos de viver, né? Aqui nomes vários, Sumacamanha, Sumacausá. Ou seja, imagina, o léxico teórico político é uma outra gramática que surge da gente. Tem gente que está procurando o último intelectual europeu com a nova moda. Isso está surgindo acá nas lutas sociais. Isso me parece que, por isso eu digo, nesse processo de violência epistêmica que significou o colonialismo. O colonialismo ha sido também o que? Epistemicídio. Não foi só ecocídio, né? Não foi só etnocídio, né? Genocídio, que foi, mas foi sobretudo o que? Epistemicídio, ignorar essas outras formas de conhecimento que essa gente tinha. Então me parece que esses anos 90, e não atenção, é na década que sigue a caída do muro. Ou seja, foi necessária a caída do socialismo real para que tivéssemos o quê? A emergência do indígena. Porque antes não eram indígenas, eram campesinos. Mira, aqui há um cruzamento interessante que vai mais além dessa matriz, figuras como Humberto Tcholango, ele viu isso. Eu era líder campesino, depois da caída do muro, sou líder indígena. Hugo Blanco era líder campesino, hoje edita uma revista, Luta Indígena. Até em Bolívia tem exemplo. O próprio Felipe Crispi, por exemplo, era trotskista, marxista, né? Hoje o liderazgo é uma loucura indígena. Para que câmbio interessante esse? Para que emergisse o indígena, foi necessária a crise do pensamento também da esquerda. Então me parece que há um processo interessante que vai emergindo das terras baixas e da Amazônia. Por isso que eu falo, a Amazônia não é somente bosque, é também ideia, é inteligência, é epistêmia, é conhecimento profundo. Pois bem, ao mesmo tempo, nesses anos 90, empieza a chamada avanço neoliberal. Né? Então, a partir de 94, né, começou uma negociação para criar uma espécie de retomar a doutrina Monroe, a ALCA, não é isso? Aliança de Livre Comércio da América. Ao final dos anos 90, Fernando Henrique Cardoso, no ano 2000, junto com Vicente Fox, seguindo uma orientação da BID, né,
propõe a criação de uma rede de infraestruturas logísticas, de carreteras, de hidrelétricas, enfim, de criar uma infraestrutura para o avanço pela expansão do capital. Mas o que era isso? Em América do Sul vai chamar de IRSA, Iniciativa de Integração Regional Sul-Americana. Era um conjunto de BRs, né, de integração do Atlântico ao Pacífico, para o Brasil, fundamental. O Brasil não é um país do Pacífico, nem é um país pacífico. Né? O Brasil é um país de Atlântico. E para o Brasil se reconectar com o novo polo mundial geopolítico, pela China, pela Ásia, o Brasil necessita das carreteras. Não é isso? Então, Fernando Henrique Cardoso acompanha um plano criado pelo BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, em 2000, chama a IRSA. Mas o que era a IRSA quando foi pensada originariamente? A IRSA foi pensada para ser a base física da ALCA. Essa é a intenção da IRSA. Ela ser a base física, material, das conexões necessárias para a ALCA. Mira, só que em 99 toma possessão em Bolívia, em Venezuela, Evo Morales, Hugo Chávez, em Venezuela. Toma possessão e denuncia no processo de ALCA de integração. E de aí empieza o surgimento de uma série de governos ditos progre. Lula em Brasil em 2003, e depois, sabe, na consequência, Evo Morales se dirige em 2005, 2006, depois vem Rafael Correia, e assim sucessivamente uma série de governos, os Kirchner, a família Kirchner em Argentina, uma série de governos progre. Interessante. No projeto de reintegração espacial, física, do capitalismo, criado pelo BID, né, se queda projeto dos governos progressistas. Com financiação de quem? De Brasil. Lula da Silva cambia por decreto uma lei que proibia que BANDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o maior banco de fomento do mundo fora da China, é o BANDES, plata em torno de 100 mil milhões de dólares ano para inversões, plata própria de Brasil. Só que a legislação brasileira, hasta Lula, proibia que a plata de BANDES fosse aplicada fora do Brasil. Que hace Lula, por decreto, permite que as empresas brasileiras, e só as brasileiras, podem tomar plata de BANDES e invertir em Peru, em Bolívia, em Colômbia, em Venezuela, em México, Honduras, Bolívia. A carretera de Típiris é financiada com plata de BANDES, através da OAS. Grande parte das financiações da Odebrecht, com tudo que se sabe hoje da Odebrecht, era financiada com BANDES. E isso vai irrigando de plata e financiando o quê? Carreteiras, né? Hidrelétricas, presas hidrelétricas, portos, aeroportos. E isso vai sendo possível a integração. E aí, só na Amazônia, são 5 erros da IRSA, dos 10 erros, 5 atravessam a Amazônia. 5. E aí, esse aí no derrame, e aí eu vou pensar com cuidado, pode passar, perdão, pode passar, adelante. Aqui vou me querer parar um pouco, não pode sair. Isso aqui não é um mapa, depois da IRSA, das carreteiras. Os colores rojos são carreteiras implantadas e pavimentadas, né? As outras mais claras ou não são pavimentadas ou estão planeadas. Fiquem nisso. Teremos as implantadas, imagina lá, toda a parte meio leste, aí uma série de carreteiras sul da Amazônia brasileira, não é isso? Mira aqui na área já andina, Peru, Equador, né? Lá em cima também Venezuela, fronteira com o Brasil. E aí o erro também sai de Manaus e vai conectar-se com o Caribe.
Então, nas carreteras, e na Amazônia, vocês já devem ter visto fotos. Quando se abre uma grande carretera, se abrem também uma série de carreteras vicinais. Chama-se estrutura de espina de peixe. Espina de peixe? Espina de peixe. Que faz um dibujo como se fosse uma espina, uma vértebra do peixe. Então, a partir dessas carreteras, essas carreteras facilitam o que? O avanço da ganaderia, o avanço da canha, o avanço da soja. Vem acompanhando, e o Estado brasileiro financia isso. Financia o que chamamos das condições generais de produção, para facilitar as condições privadas de produção da capital. Adelante, a outra. Esses são presença de hidrelétricas. A diferença é quando está um dibujo triângulo, se chama pequenas centrais hidrelétricas, são pequenas. O outro tipo de dibujo são grandes centrais hidrelétricas. São represas tipo Itaipu, tipo Giral, Santo Antônio. Imagina, você presta atenção, se está em azul, está em operação, está funcionando. Mira, no mundo andino, uma série de hidrelétricas já em operação. Se é energia, significa o quê? Capacidade de trabalho, portanto, de transformar matéria. E aí, avança o que? A mineria, em sequência. Avança, por exemplo, a soja e tem a carne, para a produção de carne, para ter frigorífico, necessita energia. Então, as represas hidrelétricas têm que ser vistas sobre esse plano. Elas potenciam aquilo que eu chamei de industrialização do bosque. É o tempo da indústria, que passa não mais aquele tempo de entropia, agora é o tempo da entropia, que passa a predominar. Então, imagina lá, os colores em amarillo, são as potenciais, já estão identificadas. Portanto, mira, uma que já está em curso, né? As que estão em cor lilás, lilás, esse color que tem o azul, tem o rojo, tem o amarelo, tem um color distinto, né? Significa que já são projetadas, já estão projetadas. Portanto, é no futuro. Adelante. Acá são gás e petróleo. Vou dizer, em rojo, são as áreas que já estão em explotação. Mira, Equador. Amazônia, Equatoriana, toda presença de explotação petroleira. Né? Em color azul, são área potencial de explotação petroleira. Em color azul. Em amarelo, já está em prospecção. Portanto, já está, hoje já está em funcionamento. Né? E estão em rojo, são as áreas que já estão em explotação. Mais uma vez, mira, sobretudo, essa área da Cordilheira Andina, é uma área muito rica em petróleo e gás. Né? Então, se mira, a maior parte já está concessionada, já está projetada. E, adelante, a próxima. Esse é o mapa da mineria. É um escândalo, não? É um escândalo. São 26 mil plantas industriais de mineria. 26 mil. E projetadas, já concessionadas, outras 26 mil. Mira. Então, se temos o que está já em operação, esses mapas você quer do cá, quem quiser depois pode pôr um flash cá e copiar. E se quedar com isso. E me parece importante isso que temos não só, porque já está em curso, isso que eu chamei de lei de industrialização do bosque. Já é outro tempo. Já não é o tempo da megantropia, não é o tempo mais da fotossíntese. Certo? Adelante. Esse é o mapa, está em negro, que está consolidado de uma linha de base que estava desmontado até o ano 2000. Até o ano 2000. O que está em rojo, amarelo, rojo, outras cores, já é avanço pós-2000. Pós-2000. Imagina lá,
avanços novos. Adelante. Aí são áreas que pode passar essas são as áreas indígenas. Mira, estão todos os focos de fogo depois de la IRSA, depois do ano 2000. A diferença entre a cidade de Cerro são muito mais pontos de fogo. Imagina, o bosque está fragmentado em partes. Já não é mais um bosque homogêneo. Lembra que a você que a primeira carretera foi a carretera Belém-Brasília. Era aislada na parte leste. Agora imagina quantas carreteras fragmentando o bosque. E, portanto, facilitando enormemente o avanço e a destruição. Avança. Acá, esse mapa é o mapa que consolida tudo aquele antes. Carreteira, mineria, tudo que já estão consolidados em explotação. Vou me permitir, não sei se podem fazer, clica no seguinte, clica no anterior, não. Você, Marco, faça o seguinte, clica nos dois ao mesmo, alternadamente. Atrás, não. Nos dois de negro. No outro. Retorna, regressa. Vá. Entende o que quero? O que quer dizer? O anterior é o que está consolidado. O outro está em curso, já está avançando. Volta para ter a ideia do impacto que está projetado. Então, se a Amazônia de hecho, nesse momento passa por essa grande tensão territorial, do avanço do capital, que mudou completamente o metabolismo sócio. Agora, com o tempo que estou chamando da industrialização do bosque, não é isso? E, ao mesmo tempo, a resistência da gente em tentando implantar um outro modo de vida, vivendo com isso. Vivemos um momento limite. Isso aí não passa mais 40 anos. Não passa mais 40 anos. Portanto, e isso tem uma importância enorme para o equilíbrio do planeta. E esses pueblos ainda têm o que oferecer para o debate. Então, o que eu quero dizer para vocês é que nós vamos, a ideia da cátedra, Pepe, empezar agora, liga justo nesse momento. Aí eu passo a palavra para vocês e agradeço a atenção de vocês por terem ouvido até agora. Espero que o meu português tenha sido feito e compreendido. Graças.